Bom dia, nosso grupo é composto por mim, Daniele Leandro, João Pedro Vidal, Jorge Luiz e Luan Macedo. Hoje nós vamos apresentar sobre o nosso projeto de estrutura de dados em relação à árvore de busca binária. Inicialmente, nós temos que entender que, diferente das estruturas lineares clássicas que nós estamos acostumados a utilizar como listas e leitores, a árvore funciona como em um formato hierárquico, criando relações diretas de parentesco entre os elementos dela. Cada elemento da árvore é chamado de nó, e por ser uma árvore binária, ela pode possuir no máximo 2 filhos, um à esquerda e um à direita. A principal regra para a ordenação da árvore binária de busca é que os valores menores do nó ficam sempre à sua esquerda e os valores maiores ficam posicionados à sua direita. Essa lógica permite que armazenemos as informações de forma totalmente organizada e realizar as buscas com extrema rapidez. Nesse slide, nós conseguimos ver que essa eficiência da árvore pode ser amplamente utilizada no mercado real, já que a velocidade de recuperação de dados é um fator crítico no nosso dia a dia. Ela pode ser usada em sistemas de cadastro e bancos de dados, em jogos para gerenciar rankings e inventários com eficiência, sistemas de arquivos e algoritmos de busca de dados, e em catálogos, como foi utilizado no nosso projeto, que nós resolvemos criar um sistema capaz de identificar e cadastrar livros, para encontrá-los com rapidez e exibi-los de forma organizada. Bom, agora que já entendemos a parte teórica, vamos entender a lógica de inserção na nossa estrutura. Quando adicionamos um livro ao cadastro, cada elemento recebe um código único e um título. A árvore decide automaticamente aonde vai se direcionar o livro, se ele irá para a esquerda ou se ele irá para a direita, seguindo a regra. E como é que funciona essa regra? Como podemos ver no slide, temos uma lógica no código para que possamos direcionar tanto o código para a esquerda ou para a direita. Se o código identificador ele for menor que a raiz, no caso menor que o primeiro número cadastrado no sistema, ele irá se deslocar para a esquerda. Se ele for maior, ele irá se deslocar para a direita. Avançando para o slide 5, nós temos a função responsável pela exibição ordenada desses dados. Analisando a função exibir, ela faz o percurso chamado recursivamente à esquerda. Depois processa a raiz exibindo o código e o título com printf. E por fim, chama a recursão para a direita. Esse comportamento é conhecido tecnicamente como processo em ordem. Devido à propriedade de ordem, a árvore nos devolve o código perfeitamente ordenado de forma crescente na tela, mesmo que o usuário tenha inserido os livros em uma ordem completamente aleatória ou bagunçada. Bom dia, meu nome é Jorge e aqui nesse slide nós podemos ver como cada livro é estruturado fisicamente na memória do computador. No nosso código nós fizemos uma estrutura personalizada utilizando typedef struct. Dentro dela, armazenamos os dados do livro em uma variável para o código inteiro e um vetor para o livro com capacidade para 100 elementos. E para a árvore conseguir se ramificar e conectar, adicionamos 2 ponteiros distintos. Esses são os ponteiros do filo da direita e do filo da esquerda. E através deles que o programa consegue navegar pelos nós alocados dinamicamente na memória. Prosseguindo para o próximo slide, nós temos um exemplo de como a navegação realmente funciona. Durante uma busca rápida, vamos imaginar que estamos tentando buscar o valor 75. Nisso, começamos pela árvore principal, que é o número 100, e aí o sistema faz a busca da esquerda e pela direita. Esquerda sempre vai simbolizar um valor menor do que o número raiz, que no caso é o 100. Como estamos buscando 75, então seguimos pelo valor da esquerda. Seguindo pelo valor da esquerda, encontramos o número 50. Com isso, como o número buscado ainda é 75 e como ele não é menor que 50, ele é maior, seguimos para a direita. Então encontramos o valor 75. Aqui nesse slide nós temos um código muito mais simplificado. Porém, em uma árvore muito maior e extensa, é mais fácil de buscar valores
e se guiar durante todo o processo. Bom, para encerrar esse slide, ele aborda os conceitos teóricos de remoção na estrutura de dados e existem, né, 3 cenários que são possíveis para remover um nó. Esses são quando removemos uma folha, que nesse caso ninguém depende dele, quando o nó tem somente um filho, que nesse cenário o filho assume o papel do pai, e quando o nó tem 2 filhos. Nesse cenário a gente não pode apagar o nó, já que os 2 filhos eles ficariam órfãos. E isso dividiria a árvore em 3 partes de Lost Memory, que é memória perdida. Outro ponto importante foi que a nossa equipe implementou para ter um código limpo a prevenção de vazamento da memória, que é o Memory Leak. O que ocorre é, sempre que o usuário ele fecha o programa, esse comando aqui, ó, o liberar árvore, ele se ativa e isso faz com que toda a memória que foi alocada pelo sistema seja limpa. Bom, agora eu vou, né, executar o código para vocês para fazer uma demonstração do funcionamento do mesmo. Bom, com o código aberto agora aqui, né, no nosso compilador, eu vou dar uma scrollada um pouco mais devagar para que vocês possam ver a estrutura do código. Ele foi meio que apresentado durante o nosso slide, então vão ter seções aqui como o type def struct livro, que o Jorge falou, e outras seções que também foram ditas pelos outros integrantes da equipe. E quando eu chegar no final do código, eu vou executar ele para que vocês possam ver como o código funciona na prática, né? Vou debugar ele. Agora chegando aqui no final, eu vou apertar o F9 e ele vai me dar essas opções, né? Um sistema de catálogo de livros. Primeiro, eu vou inserir aqui, eu vou começar, né, com a opção 1, que é de inserir livro. E o código, né, ele vai me pedir para digitar o código de um livro, que é a chave. Eu vou digitar o valor 50. Agora, ele me solicita que eu informe o título do livro. O título vai ser dados. Novamente, ele, depois de fazer a inserção desses dados, ele vai voltar para a tela inicial, que é do sistema de catálogos, mas eu vou continuar inserindo livros. Então eu vou novamente na opção 1, que é inserir livros, vou digitar novamente uma chave, né, que é o código do livro, vai ser 30, e o título do livro vai ser estrutura. Com isso feito, eu vou mais uma vez inserir mais um livro. A chave dele vai ser o valor 80 e o título vai ser programação. Com isso feito, eu vou aqui na opção 3, que é a opção de exibir catálogo ordenado. E como vocês podem ver, o código, né, ele me deu aqui o catálogo ordenado de forma crescente, onde o código 30 é o primeiro, o 50 é o segundo e o 80 é o terceiro, em ordem crescente. Mas, como você pode lembrar, eu, quando registrei os livros, eu fiz de forma desordenada. Eu inseri primeiro o 50, depois o 30 e depois o 80. Agora eu vou aqui na opção 2, que é a de buscar o livro pelo código. E vou digitar, por exemplo, um código do livro que eu quero achar. Vou digitar o código 80, que é a chave, né? Com isso, o código ele faz toda uma varredura. E se houver um valor, se houver essa chave no sistema, né, o código ele vai me informar que o livro foi encontrado com o código do livro e vai mostrar o título do livro, que é programação, que é da chave 80. Mas eu vou aqui novamente na opção 2 de buscar o livro por código e vou inserir um valor que eu não cadastrei no código. Por exemplo, o valor 67. Fazendo isso, o código ele vai fazer uma varredura no sistema e como ele identificou que não há nenhum livro que possua essa chave, ele vai me dar essa mensagem, né? E não vai encontrar o livro, né? Agora, para encerrar o programa,
eu aperto aqui opção 0, que é açaí. E quando eu faço isso, o código, né, ele nos avisa que ele está sendo encerrado e libera a árvore. E isso limpa a memória e depois fecha o programa. Aí eu posso dar Enter aqui, né, para finalizar de fato e sair do console. E se eu quiser eu executo de novo, inserindo outros valores. Ou eu posso só fechar o site. Então, essa foi a execução do nosso código, né? Agradeço a vocês pela atenção. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Isso depende da hora que você esteja vendo o vídeo. Agradeço. Falou!